Cara, se prepara que essa história é de deixar qualquer um arrepiado. Imagina só, um pontinho minúsculo lá no céu, tão pequeno que a gente nem vê a olho nu. Pois é, esse pontinho, que parecia insignificante, deixou os cientistas do mundo todo com a pulga atrás da orelha. Eles não conseguiam entender o que era aquilo, sabe? Uma anomalia que não batia com nada que eles já tinham visto ou estudado. Mas aí, com a tecnologia que a gente tem hoje e uma rede global de telescópios, que é tipo uma força-tarefa do espaço, eles conseguiram uma imagem. E o que eles viram? Surpreendente! Não era um pontinho, era um monstro, um objeto colossal, com uns 20 quilômetros de diâmetro, viajando pelo espaço como se não houvesse amanhã, numa velocidade que nossa mente nem consegue calcular. Sério, 20 quilômetros, isso é maior que muita cidade por aí. E o mais intrigante de tudo, o que realmente causa um frio na espinha, é que ninguém sabe de onde veio. A origem desse visitante cósmico é um mistério absoluto, um enigma que joga por terra tudo o que a gente achava que sabia sobre o universo. Será que é um fenômeno da natureza que ainda não descobrimos? Algo que a ciência não catalogou? Ou será que tem algo mais, algo que não é obra do acaso? Essa dúvida paira no ar, pesada, deixando a gente pensando nas possibilidades mais mirabolantes. À medida que esse objeto, batizado de A11PL3E, se aproxima, a tensão só aumenta. É como se o mundo inteiro prendesse a respiração, numa mistura estranha de fascínio pelo desconhecido e um medo genuíno do que está por vir. A humanidade toda se prepara para o que pode ser o momento mais importante de toda a nossa história. Você acredita nisso? O que você faria se soubesse que algo assim estava chegando? É de pensar, né? O que será que esse mensageiro das estrelas traz pra gente? Uma mensagem? Um aviso? Uma transformação? Essa é a grande questão que nos assombra. Cara, já parou pra pensar que um dia você pode acordar, dar uma olhada pro céu e ele simplesmente não ser mais o que você conhece? Não tô falando de nuvens diferentes ou um pôr do sol mais bonito. Tô falando de algo tão fora do comum, tão inexplicável, que ninguém, absolutamente ninguém, consegue dar uma resposta concreta até hoje. E o mais doido é que isso não é coisa de filme, já aconteceu. No vídeo de hoje, a gente vai desbravar um desses mistérios que fazem a gente questionar tudo que a gente acha que sabe sobre o nosso universo. Sabe aquela curiosidade que dá quando a gente vê algo que simplesmente não faz sentido? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar. Imagina só, um pontinho minúsculo, quase invisível a olho nu, que de repente se revela ser algo colossal, algo que desafia as leis da física como a gente entende. E o que torna tudo ainda mais fascinante e talvez um pouco assustador é que esse objeto, que deram o nome de A11PL3E, está vindo direto para cá, ou pelo menos parece estar. As câmeras mais avançadas do mundo, que são basicamente nossos olhos no espaço, alimentadas por uma rede gigantesca de telescópios espalhados pelo planeta, capturaram essa maravilha, ou talvez ameaça. Ele tem uns 20 quilômetros de diâmetro. Pensa nisso, é um gigante viajando a uma velocidade que nem consigo descrever. A gente se pergunta, de onde veio isso? Será que é um meteoro diferente, um cometa que nunca vimos antes? Ou será que é algo construído? A pergunta que não quer calar é se isso é um fenômeno natural ou se tem algo ou alguém por trás disso tudo. Essa incógnita, esse mistério sobre a origem, é o que realmente mexe com a nossa imaginação e nos deixa ansiosos pelo que está por vir. Se você acha que já viu tudo na vida, segura a emoção, porque o que a gente vai descobrir a seguir tem potencial para mudar a sua visão do universo para sempre. Prepare-se, porque a história do A11PL3E está só começando e ela promete ser inesquecível. Tudo começou com um brilho, um clarão fugaz, um ponto de luz que surgiu do nada no céu noturno, captado por observatórios em continentes distintos. Ninguém sabia o que era, mas a singularidade do evento logo acendeu um alerta. A pergunta que ecoa em nossas mentes é: se você visse um ponto de luz no céu que mudasse de cor, cintilasse de forma incomum e de repente desaparecesse, o que você pensaria? Ignoraria como um reflexo ou um avião ou tentaria
ajudaria a descobrir a origem desse fenômeno? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, porque queremos saber o que você faria nessa situação. E falando em curiosidades e mistérios, você já se inscreveu no nosso canal? Aqui a gente mergulha fundo em assuntos que despertam a imaginação e que fazem a gente pensar fora da caixa. Se ainda não é membro da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E a partir desse brilho inicial, a história se desdobra em uma investigação global. O que parecia ser apenas um ponto de luz se revelou, através de tecnologias avançadas de rastreamento, ser algo muito maior, algo em movimento. Pense nisso, um objeto que antes se escondia na vastidão do espaço, agora se aproxima, desafiando nossas concepções sobre o cosmos. A pergunta que não quer calar é: se você soubesse que algo misterioso está vindo em nossa direção, algo que desafia nossa compreensão do universo, qual seria sua reação? Seria o medo que dominaria ou a curiosidade insaciável pelo desconhecido? Conta pra gente qual sentimento você acha que predominaria. É fundamental compartilhar essas reflexões, pois são essas trocas que enriquecem nossa busca por respostas. O que torna tudo isso ainda mais intrigante é a velocidade e a trajetória desse visitante. Não é um rastro comum, algo que possamos prever com nossos modelos astrofísicos atuais. É uma viagem interestelar que desafia o que sabemos sobre propulsão e navegação cósmica. E aí vem a pergunta para você: se houvesse a possibilidade de recebermos uma mensagem ou um sinal de outro lugar do universo, como você acha que essa comunicação se manifestaria? Seria através de padrões matemáticos, de sons ou de algo completamente diferente que ainda não conseguimos conceber? Sua opinião é muito importante para nós. E para continuar desvendando esses enigmas e trazendo até você as informações mais fascinantes sobre o universo e seus mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal. É um clique rápido, mas que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade e a expandir os horizontes da nossa curiosidade juntos. Cada novo seguidor é um impulso para continuarmos essa jornada de descobertas. Juntos, podemos ir mais longe e desvendar os segredos que o cosmos tem a nos revelar. E aí, pronto para embarcar nessa aventura conosco? Dias após a detecção inicial daquele ponto minúsculo, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Um padrão emergiu, uma regularidade que desafiava a aleatoriedade do espaço. Luzes começaram a pontilhar o céu, sempre no mesmo horário, em locais diferentes ao redor do globo. No início, muitos descartaram a ideia como drones ou fenômenos atmosféricos incomuns. Mas pensemos um pouco. Estamos falando de eventos que remontam a 1993. Drones naquela época eram rudimentares, longe de serem capazes de realizar manobras tão precisas e, francamente, tão enigmáticas. Essa discrepância temporal levanta uma sobrancelha, não é mesmo? E a partir desse brilho inicial, a história se desdobra em uma investigação global. O que parecia ser apenas um ponto de luz se revelou, através de tecnologias avançadas de rastreamento, ser algo muito maior, algo em movimento. Pense nisso, um objeto que antes se escondia na vastidão do espaço, agora se aproxima, desafiando nossas concepções sobre o cosmos. A pergunta que não quer calar é: se você soubesse que algo misterioso está vindo em nossa direção, algo que desafia nossa compreensão do universo, qual seria sua reação? Seria o medo que dominaria ou a curiosidade insaciável pelo desconhecido? Conta pra gente qual sentimento você acha que predominaria. É fundamental compartilhar essas reflexões, pois são essas trocas que enriquecem nossa busca por respostas. O que torna tudo isso ainda mais intrigante é a velocidade e a trajetória desse visitante. Não é um rastro comum, algo que possamos prever com nossos modelos astrofísicos atuais. É uma viagem interestelar que desafia o que sabemos sobre propulsão e navegação cósmica. E aí vem a pergunta para você: se houvesse a possibilidade de recebermos uma mensagem ou um sinal de outro lugar do universo, como você acha que essa comunicação se manifestaria? Seria através de padrões matemáticos, de sons ou de algo completamente diferente que ainda não conseguimos conceber? Sua opinião é muito importante para nós. E para continuar desvendando esses enigmas...
E o que torna essa sequência de eventos ainda mais peculiar é a qualidade e a origem de alguns dos registros. Em um dos casos mais intrigantes, um vídeo de alta qualidade, capturando um dos objetos luminosos em movimento, foi feito por um coronel aposentado da Força Aérea. Um homem com experiência em aviação, com um olhar treinado para identificar anomalias aéreas. E o que aconteceu com esse registro crucial? Ele simplesmente desapareceu. Não foi arquivado, não foi divulgado, simplesmente sumiu dos registros. Uma coincidência conveniente demais para ser ignorada, você não acha? Parece que a narrativa oficial, ou a falta dela, tem seus próprios segredos. Isso muda completamente a perspectiva. Se antes estávamos lidando com um possível fenômeno natural desconhecido, agora a possibilidade de algo mais, algo deliberado, ganha força. A forma como essas luzes se comportam, a precisão de seus movimentos e o desaparecimento inexplicável de evidências, tudo isso aponta para uma inteligência por trás dos acontecimentos. A ideia de que não estamos sozinhos no universo ganha contornos mais concretos, e a natureza desse visitante cósmico, que identificamos como A11PL3Z, começa a ser vista sob uma nova luz. Aquele pontinho minúsculo, invisível a olho nu, era a ponta de um iceberg gigantesco, um mensageiro de uma realidade que mal começamos a compreender. O que isso significa para nós? Essa é a pergunta que agora ecoa com ainda mais urgência. Agora segura essa, porque a coisa vai ficar ainda mais intensa. Em um documento oficial, liberado em 2021, há indícios fortíssimos de que o governo sabia sobre esses fenômenos luminosos há décadas. Sim, você ouviu direito, décadas. E o mais chocante é que parte dessa informação ficou em sigilo absoluto por 30 anos. Imagina o que eles sabiam e esconderam da gente todo esse tempo. Eu vou te mostrar um trecho desse documento, um vislumbre do que esteve escondido, e garanto que vai te deixar arrepiado. Mas antes, me diz aqui nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Quero muito saber qual cidade mais acredita nesses mistérios e curiosidades aqui do nosso canal. Essa troca de informações é fundamental para entendermos juntos a magnitude desses eventos. A descoberta desses registros não é recente, mas a forma como eles foram classificados e mantidos em sigilo por tanto tempo levanta questões sérias sobre transparência e o que mais pode estar escondido. Esse documento, que finalmente viu a luz do dia, menciona observações feitas por militares, pessoas treinadas para identificar com precisão o que vem. Eles notaram padrões, luzes persistentes que não correspondiam a nada conhecido. E o mais perturbador é que, mesmo com a tecnologia da época, não conseguiram explicar a origem ou a natureza desses objetos. A própria documentação sugere uma natureza deliberada, um controle e uma inteligência por trás dos fenômenos. Não se trata de um simples avistamento, mas de um registro oficial de algo extraordinário que desafiava a compreensão convencional. Essa informação, guardada a 7 chaves, nos faz questionar o quão preparados estávamos para um contato ou uma aproximação de algo assim. A aproximação de A11PL3Z, aquele visitante colossal, é apenas o capítulo mais recente dessa longa história. As observações que precederam sua detecção clara indicam que ele não surgiu do nada. Ele pode ser parte de algo muito maior, um evento que tem sido monitorado e, de certa forma, antecipado. A forma como essas luzes se manifestavam, desaparecendo e reaparecendo, criando padrões no céu, sugere uma intenção, um propósito. E quando um documento governamental com informações sigilosas reveladas objetos luminosos persistentes de origem desconhecida, a linha entre a ficção e a realidade se torna assustadoramente tênue. E, como prometido, prepare-se para a surpresa que estava guardada. Olha esse trecho aqui do documento que ficou em sigilo por 30 anos. Objeto luminoso persistente de origem desconhecida, observado durante 18 minutos no radar de base militar. Manobras evasivas não detectadas. Comportamento anômalo em relação a todos os modelos conhecidos de aerodinâmica e propulsão. 18 minutos e sem qualquer resposta sobre o que era. E aí, ainda acha que era só imaginação ou um fenômeno natural que não conhecíamos? A verdade está começando a emergir e ela é mais surpreendente do que poderíamos imaginar.
E aí, pessoal, se você curte mergulhar em mistérios, desvendar enigmas que desafiam a lógica e se surpreender com o desconhecido, você encontrou o seu lugar. Este espaço é feito para a gente explorar juntos as maravilhas e os segredos que o universo esconde. A história do A11P13, aquele visitante colossal que surgiu como um pontinho minúsculo, é apenas um exemplo do quão fascinante e cheio de surpresas pode ser o cosmos. É incrível pensar que, mesmo sem perceber, estamos cercados por fenômenos que ultrapassam nossa imaginação e nosso conhecimento atual. A cada novo mistério que desvendamos, a gente expande nossos horizontes e se conecta com algo maior. E para que essa jornada de descobertas continue cada vez mais rica, a sua participação é fundamental. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de curiosos, clica agora no botão de se inscrever aqui embaixo. É rapidinho e super importante para mim. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim, você estará sempre por dentro das últimas novidades e dos mistérios que estamos desvendando juntos. Agora, a parte que eu mais gosto. Quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários qual curiosidade maluca, qual mistério intrigante ou qual tema bizarro você gostaria que a gente explorasse no próximo vídeo. Sua sugestão pode ser o próximo grande enigma que vamos desbravar. E para deixar tudo ainda mais especial, me conta de qual cidade você está assistindo a este vídeo. É incrível ver de onde a nossa comunidade de curiosos se conecta. Estou ansioso para ler cada um dos seus comentários e interagir com vocês. Vamos construir essa rede de conhecimento e fascínio juntos.